Conseguem ver a tela de apresentação? Sim. Professor Josivaldo, fique à vontade. Sempre que precisar passar uma tela para outra, é só me dar um sinal, uma mensagem rapidinha que eu vou passar. Boa apresentação. Bom dia a todas, todos e todas. Good morning, everyone. Um prazer muito grande estar participando de um evento de tamanha importância. It's a pleasure to participate on such a important event. O tema que eu trago aqui hoje intitula-se, como vocês podem observar na tela, Um instrumento e suas histórias em dois mundos, trajetórias atlânticas do berimbau. The subject I bring today, as you can see on the screen, is an instrument in your stories in two words. The ways, Atlantic Ways of Berimbau, this musical instrument. Na tela podemos observar um tocador do instrumento que consideramos ancestral do berimbau, chamado Mbulubumba de Angola. On the screen you see this picture, this man playing Mbumba, would be the grandfather of berimbau. Ao lado, o mestre Valdemar, da Bahia, tocando o berimbau. Beside Master Valdemar from Bahia playing berimbau. Seria o parente, o descendente das urubumbas angolanas. Would be like the son or the grandson of the Mbumba from Angola. Os arcos estão entre os instrumentos musicais mais antigos da história das civilizações. Nas sociedades africanas, foram identificados alguns dos registros mais remotos sobre os arcos musicais, a exemplo de pinturas rupestres observadas na África Austral e iconografias na África Central que alcançam o século XVII. The arches are actually very important and old in the African culture. A exemplo dos arcos musicais que tinham a boca como caixa acústica. As for example, the instruments that had some kind of mouth as a box. Dentre os instrumentos musicais de datação antiga que tiveram origens nos arcos, destaque-se as harpas, as quais mantêm hoje variadas formas e mesmo as chamadas violas de braço, presentes na formação das orquestras sinfônicas das sociedades atuais. Some of the examples are the arches, are the harps that keep the same shape and the same way the guitars play today. Desde as antigas harpas egípcias, que tinham uma nítida forma arqueada, os instrumentos musicais africanos se dispersaram por grande parte do mundo, influenciando suas culturas musicais. Since the old Egyptian harps that had this shape of the arch, the musical instruments started to influence the culture around the world. Nesta exposição, trato dos arcos monocórdios de caixa acústica constituída de uma cabaça de uso típico de muitas culturas musicais africanas, a exemplo de Angola e Moçambique, que chegou ao Brasil através do tráfico atlântico, no movimento diaspórico, e em terras brasileiras ganhou a denominação banto de urucungo ou birimbau. In this presentation, I talk about this kind of art that is basically a kind of ball, and many African cultures used this instrument in the diasporic movement in Brazilian lands.
that they gave the name of berimbau or urucungu. I also will talk about how this instrument came from Africa to Brazil through the Atlantic Ocean. E em terras brasileiras, ganhou a denominação banto do urucungu berimbau e ocupou espaço privilegiado na bateria da capoeira, prática cultural de matrizes africanas. This instrument became very important in capoeira in Brazil. Nesta exposição, abordo sobre esse instrumento africano que atravessou o Atlântico e se consolidou como um importante artefato da música de África na cultura brasileira. In this presentation, I'll also talk about how this instrument became very important in the Brazilian culture that came from Africa. Cabe ainda advertir que existe outro instrumento musical de origem indeterminada, denominado berimbau, que nada tem a ver com o arco musical africano. Ao me referir ao termo berimbau nesta exposição, estarei tratando exclusivamente do urucungu, nosso berimbau de barriga, que atravessou o Atlântico para ocupar seu posto na cultura musical de matriz africana do Brasil. In this presentation, I have to be clear that we are not talking about another kind of berimbau. This berimbau I'll be talking about is this one that has the shape of a belly, actually, that became from Africa to Brazil by the Atlantic Ocean. A especulação sobre a origem africana do berimbau parece que esteve bastante amparada por parte dos denominados estudiosos do folclore negro no Brasil, mesmo com acesso a poucas fontes que têm registrado a experiência de seus tocadores nos dois lados do Atlântico. There is this mystery about the origin of berimbau that looks like was very supported by the Negro, the Black folklore in Brazil. Even with the few access of literature or references that people has the experience to be the playing berimbau in Africa and also in Brazil. Renato Mendonça, pesquisador brasileiro, por exemplo, lembrou-se do berimbau em seu livro A Influência Africana no Português Brasileiro, quando afirmou ser ele um instrumento africano e sua etimologia seria derivada de marimbau. Actually, there was this researcher, Mr. Renato Mendonça. He remembered that berimbau in this book, an influence of Africa in the Brazilian Portuguese, when he talked about the African instrument in etiology that actually came from the word marimbau, not berimbau. This a sugestão de Renato Mendonça foi questionada por Souza Carneiro, se demorando um pouco mais na definição etimológica deste arco musical. Para ele, o berimbau seria da língua quibundo, banto, falado em Angola, e afirmou não saber por que se admite o termo como marimbau, quando marimbau seria uma referência à marimba, instrumento distinto do berimbau. So there is this confusion of the name, why berimbau and not marimbau, and this other researcher, other writer is questioning, is asking why the name changed from marimbau to berimbau, even if marimba is another musical instrument completely different from berimbau. O berimbau tem a cabaça como ressonância, ao tempo que a marimba conta com uma caixa de madeira ou metal, mas também várias cabaças, né? Segundo Souza Carneiro, o marimbau é um nome nascido no Brasil para acompanhar berimbau, ou seja, invenção apressada dos estudiosos. The berimbau has a gourd, which actually is a kind of ball, which looks different from marimbau.
So this is why they think they took an idea before they have the exactly shape and the kind of berimbau they were talking about. Os trabalhos desses estudiosos se tornaram referência para os etnomusicólogos, né, que não falaram em destacar o berimbau, não faltaram em destacar o berimbau como instrumento musical que teve origem na África, destacadamente em culturas banto. Ainda na década de 40, o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro publicou em seus anais um ensaio sobre os instrumentos musicais afro-brasileiros disponíveis em seu acervo, e entre as peças encontrava-se o berimbau. So these researchers became reference for the people who studied music, the origin of music in Brazil, mainly the Bantu culture. In the 40s, the Historical Museum in Rio de Janeiro published some research about the instrument, the primitive instruments in Brazilian Africa, in African Brazilian instruments, actually. O autor do ensaio, Gerardo de Carvalho, procura classificar esses instrumentos expostos no museu como aerofones, sopro e vento, cordofones, corda, membrafones, percussão e, por último, altofones, de vibração. O berimbau foi o único instrumento cordofônico apresentado pelo autor. So they decide to divide, to classificate the instruments in chord, vibration, and berimbau was the only one played by chord. Carvalho descreve minuciosamente o instrumento: cabaça, verga, corda e caxixi, lembrando ainda que também fosse denominado uricungo, bucumbumba e gobo. Por mais que o autor não informasse a região geográfica que possivelmente o berimbau teria se originado, a indicação dos termos banto para sua definição é o suficiente para entendermos que ele não ocultou a sugestão de sua origem africana. So, Mr. Carvalho, the researcher, kept the African names, which is enough to believe that the instrument came from Africa, like the names like Uricungu, Bukumbumba, and Gobo. He kept the name, so we can still associate the instrument that it came from Africa. No entanto, Gerardo de Carvalho enfatiza que trouxe aquela amostra da Bahia, onde o berimbau era utilizado entre os capoeiristas, e sugere ser raro o uso desse instrumento no Brasil, com ressalva apenas para os capoeiristas baianos. Mas as evidências históricas mostraram que esse instrumento era bastante conhecido em outras partes do Brasil. Mr. Geraldo emphasizes that he brought this instrument from Bahia, where berimbau was very used by the people who played capoeira, capoeiristas, they say. And very rare, and it was very rare to use this instrument in Brazil, except for people from Bahia, the capoeiristas. But there were historical evidences that show that the instrument was very known in other parts of Brazil. Outro trabalho de etnomusicologia que faz importante referência ao arco musical foi realizado por Kizadi Mukuna, da Universidade Nacional do Zaire, intitulado Contribuição Banto na Música Popular Brasileira. Another article about that was published by Kizadi Mukunga from Zaire. The name of the article was the Bantu Contribution in the Musical Popular Culture in Brazil. Ao tratar os instrumentos musicais, o autor afirma que, embora não tenha determinado a origem africana neste estudo, acredita ser o berimbau usado no Brasil
algo semelhante ao arco musical encontrado entre grupos do sudoeste de Angola. So talking about these instruments, they found very similar. The one that they used in Africa and the one they used in Brazil. Very similar, both instruments, the African one and the Brazilian one. Os arcos musicais aparecem em grande parte da África, mas que infelizmente gozam de poucos registros de natureza científica. Com exceção das pesquisas do etnomusicólogo Gerhard Kubik, grande parte dos trabalhos se limita a referências que têm lugar nas notas de pé de páginas ou rápidos itens no interior dos capítulos de livros e teses. So sadly, few articles and documents exist about the use of the arches in the African music, except for some few works and few articles, few researches, as the music, except for the researcher Gerard Kubicki, that represents an important name in the history and the research about the musical instruments in Africa. Entretanto, valeria a pena perseguir estes rastros e pistas para melhor investigar os ancestrais africanos do berimbau brasileiro. No que tange à África de colonização portuguesa e de tronco linguístico banto, vale a consulta ao interessante e esclarecedor ensaio de Maria da Luz Duarte, autora que desenvolveu um importante mapeamento dos arcos musicais em Moçambique, narrando as diferentes definições e formas dos arcos monocórdios ancestrais dos berimbaus brasileiros. Continue talking about research and articles. It's very important if you can take a look in this work from Professor Maria da Luz Duarte. She developed an article, actually a study about these musical arts from Mozambique in different definitions and shapes, from the comparing the Brazilian berimbau with the instruments, musical instruments that came from Africa. Uma maior aproximação sobre o uso desse instrumento nos dois lados do Atlântico foi apresentado por Kay Jaffe em sua monografia O Berimbau de Barriga e seus toques. Nesse trabalho, Jaffe apresenta pistas que melhor elucidam a origem africana do arco musical. Another article about how similar the instruments are is this one published by Kay Schaffer in his or her article. Actually, it's called Berimbau de Barriga and how it plays. This work shows some clues that can make clear, even more clear, the origin of the African arch in the history of the music. Trata-se de texto com pouco aprofundamento analítico, mas bastante sugestivo do ponto de vista da indicação de fontes para o estudo do arco musical, tanto no Brasil como em África, especialmente em Angola. Narrativas etnográficas realizadas no Brasil por autores como Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Luiz da Câmara Cascudo, assim como a literatura de viajantes estrangeiros, a exemplo de Debré, Emmanuel Poe e João Maurício Rugendas, são citados por ele e o possibilitou identificar a existência desse instrumento entre diferentes sujeitos na sociedade brasileira do século XIX e do século XX. This article is not very, doesn't have many sources of material, but shows how people from the artistic world in Brazil, even writers and players, knew this instrument, and they talk about this instrument in the books, in the
plays and all the concerts, mainly in the Brazilian society from 19th century and beginning of the 20th century. Jefferson consultou ainda sobre Angola no século XIX, apontando o uso do berimbau, ou como era denominado nessa região africana, o lubumba, umbo, umbo, rucumbo. Desta forma, as narrativas de Ladislau Batalha, Henrique Dias de Carvalho e José Redinha permitiram a Jefferson concluir que os atos musicais africanos e brasileiros têm sido iguais em todos os aspectos importantes desde, ao menos, final do século XIX. Mr. Schefter conclude that they kept using African words as umbumba, bungu, bumbu, ukungu. So he could conclude from this material that the artists and the Brazilian and the African artists, they being the same. They have the same importance since the ending of the 19th century in Brazil. Esses estudiosos do chamado folclore negro poderiam discordar entre eles sobre os termos e definições, mas era consenso a origem africana do berimbau, como identificado na África Centro-Ocidental e Austral. No lado americano do Atlântico, o identifiquei nas fontes registradas em grande parte do território brasileiro. Para ilustrar, destaco a sagacidade dos literatos em registrar, dos dois lados do Atlântico, a presença deste arte musical na vida social de suas gentes. The researchers of the Black folklore in Brazil could disagree about the terms and definitions, but the origin of berimbau was they could get the conclusion that it was in Africa, and in the American side of the Atlantic Ocean, they could identify the sources from the sources, this narrative. Berimbau really came from Africa. Vamos dar uma pausa para a participação dos colegas da capoeira do Sudão. Sorry, desculpa, senhor, pode repetir? O senhor pode repetir? Bafou um pouquinho. Vamos dar uma pausa para a participação dos colegas da capoeira do Sudão. So please, people from the group of capoeira in Sudan, we start with you now. Okay, thank you, Mestre Bel, Professor Josivaldo. Obrigado, Professor Josivaldo. And now we will talk with Mr. Mohammed. Mr. Mohammed, please, as Mestre Bel's... Clarissa, vou passar para você, desculpa, tá? Mas, olha, como o Mestre Bel falou... Clarissa, por favor. As Mr. Bel said... a capoeira aqui do Brasil é falado que veio de Angola. The capoeira in Brazil, the people say that came from Angola. E eu sou angolano. And I am from Angola. Então é muito bom hoje poder compartilhar com vocês, irmãos sudaneses. So it's very nice to share with you, brothers from Sudan. Que eu pude ver o grupo de capoeira de vocês aí quando eu estive aí no Sudão. That I could watch you playing capoeira when I was in Sudan. E eu fiquei muito maravilhado com o trabalho que vocês fazem. I was amazed by your work in Sudan. Então, gostaríamos de saber como é que está a capoeira aí no Sudão? Quais são os desafios que vocês têm tido aí? So I'd like to know, we would like to understand how is capoeira in Sudan now? What are the challenges? So please. Olá a todos, meu nome é Mohamed. Meu prazer é aqui. Actually, eu
Falou um pouco português. I speak just a little bit of Portuguese. Really, I'm very happy to be with you here. Estou muito feliz de estar aqui hoje. And tell my story about capoeira as it is now embedded in the Brazilian culture. E contar a minha história sobre a capoeira e como ela está desenvolvida na cultura do Brasil. Actually, I start sport since I'm so young. I grow up in a village far away from the capital city in Sudan. There is no much that. Eu comecei a fazer capoeira muito jovem. Eu nasci numa cidade distante da capital do Sudão, numa vila muito pequena. And I'm thinking that to go to the capital city to find the different sports. At that time, really, I didn't know anything about capoeira, even about other martial art. I didn't know anything. Ele não conhecia nada sobre capoeira ou outras artes marciais até ele ir para a capital do Sudão. And when I go to capital city Khartoum, I join a club that they teaching karate. I start with them and I make some friend. And ele começou com karatê, na verdade, num clube lá na capital do Sudão e encontrou alguns amigos lá que faziam karatê. At that time we make some discussion about martial art, which sport that it is better. Nesse período, então, ele começou a conversar com esses amigos sobre artes marciais. Qual seria a melhor arte marcial para se praticar? And the first time that I know there are something called capoeira, it is from a famous game in PlayStation. It's called Tekken. Na verdade, ele descobriu que esse capoeira veio de o nome de uma família e tinha uma outra pronúncia como Teca, like Teca. Yeah, Tekken. There is a character called Idikoda. He's playing capoeira. I like his move, and I said, "Brother, what does this player do?" Then I start to search about it. Then I found that it is called capoeira. Então ele viu um pessoal dançando, jogando capoeira, gostou, começou a pensar, e se eu também fosse um jogador de capoeira, né? Se eu também começasse a lutar capoeira? E foi pesquisar mais sobre isso. I think that time it was 2004, 2005. Even at that time, the internet it is not so popular like now in Sudan. And I was start searching on the internet about capoeira. Então, em 2004, 2005, mesmo com a internet não estando tão legal lá no Sudão, ele começou a fazer pesquisas sobre capoeira, né? Conhecer mais sobre essa arte marcial. I did some research. I found that it is originated in Brazil by slaves that were taken to Brazil by Portuguese colonists. Então ele começou a descobrir que a capoeira estava no Brasil, né? Que infelizmente veio dessa parte da escravidão, né? Que os colonizadores portugueses trouxeram para o Brasil. And that it was make sense for me because this is something that related to me as I am African. Ele sentiu que isso estava, como isso isso estava relacionado a ele, por ele ser africano, né? Então pesquisando sobre capoeira, ele falou, isso tem uma relação comigo, ele pensou. No, because really I play karate. Sometimes I did some kung fu with some of my friends. But the capoeira move, I can feel it. Eu lutava karatê, mas não tem a mesma sensação que lutando capoeira. A capoeira eu realmente consigo sentir. Eu sinto isso em mim. Then one of my friends that we are playing together karate, we decided that to download some video from
YouTube and to start playing capoeira together. Então And, ele resolveu se juntar a alguns amigos, né, que lutavam karatê com ele e baixar uns vídeos no YouTube sobre como que lutava, né, como que jogava capoeira, então. And we start and in the club when the other friends watch us playing, what you are doing, what is this movement that you are doing, then we tell them this it is capoeira. Então ele começou no mesmo clube que ele lutava karatê a fazer capoeira. E o pessoal começou a rodear. Mas o que é isso que vocês estão fazendo? O que é isso que vocês estão lutando, né? Ele começou a explicar para o pessoal lá que eles estavam lutando, jogando capoeira. And at that time we do some search, we find some website that is called Capoeira School, and we put our phone number there, so that we said maybe if someone came to Sudan know about Capoeira, he can contact us. And really we get some contact with some people that maybe they are no capoeira, and we did with them some exercise. But at that time we are beginner, we didn't know that much. Just we watch the videos and try to practice. And the first one that we get in touch with him, he didn't have high skills and high level in capoeira. Just he is beginner too, so that we didn't continue together for a long time. Então ele começou a contatar, eles deixaram o telefone, né, deles lá no clube, né, e começaram a pesquisar e mais pessoas contatar sobre capoeira e tal, mas só que todo mundo era muito iniciante, então o que eles faziam basicamente era repetir os movimentos que estavam nos vídeos do YouTube, né, e copiar aqueles movimentos, porque todo mundo era muito iniciante naquele período, não sabia muito bem o que estava fazendo, só copiava os vídeos. But we keep practice and improve with the time. Till 2010, there is one guy, his name Samir, he worked with the UN, he came from USA. Então aí veio esse rapaz, o Sam, his name is Sam? Samir. Em 2010, né, um rapaz que trabalhava na UN, um rapaz que trabalhava nas Nações Unidas, né, na ONU, chegou, ele veio dos Estados Unidos, o Samir, em 2010, e aí ele começou a conversar com o Samir sobre capoeira, então. Yeah, he knows capoeira very well, and he contact us. We tell him that we are start just capoeira from YouTube. We didn't have so much skills. If you can teach us, that it will be our pleasure to be with you. He said, "Oh, I am happy. I will start to teach you." And we start with him. At that time, we started the real capoeira with the real coach. Então, nessa época, eles conheceram o Samir, né, que veio dos Estados Unidos, que tinha muitas habilidades com capoeira. Ele era muito bom no capoeira. E eles perguntaram, você pode ensinar capoeira para a gente? Ele, claro, eu vou ficar muito feliz em fazer isso. E começou a dar aula de capoeira para o grupo. Isso foi em 2010. And our group start to grow up and get more students. O grupo começou a crescer, ter mais alunos. But unfortunately, he stayed just in Sudan for 1 year, then he left. Mas infelizmente, por um ano, what happened? Sorry, in Sudan? Yeah, he back to USA. His work. Ok. Ele acabou, então, um ano depois, infelizmente, acabou voltando. O Samir voltou para os Estados Unidos. Não podia mais dar aulas para eles. Me, I keep train with the group, and we train in the public place, and also we train in one club in Khartoum. And from that time, the capoeira get popular, more
people know about it in Sudan. Então, aí depois ele continuou praticando, né? O grupo começou a ficar a capoeira começou a ficar mais popular e mais conhecida lá no Sudão. Mas eles perderam um professor que precisou voltar para os Estados Unidos, mas ele continuou praticando e a capoeira se tornou mais popular. Yeah, but I didn't feel that satisfied about this because I have to get real professor of capoeira that I can grow with him and get better and better. Actually, no começo ele não estava muito contente com isso não, porque ele queria um profissional ensinando e treinando ele sobre capoeira. Then I was in visit to Dubai, and aí ele foi para Dubai. And I do search about capoeira group. Começou a pesquisar sobre grupos de capoeira em Dubai. Yeah, I contact one with Abada Capoeira. I contact him. I said for him I came from Sudan and I know a bit of capoeira. I need to train with you. Aí ele, então, em Dubai, achou um mestre de capoeira e falou, olha, eu gosto muito de capoeira, quero começar a treinar com você. And I think I am lucky. I find that they have batizado maybe after 1 month, and my stay there it will be for 2 months. Então ele ficou muito feliz porque ele conseguiu praticar capoeira por 2 meses consecutivos lá em Dubai. Yeah, and they enjoy by my join. They asked me to join them, and they were so happy. And they said even you can attend batizado. Então ele foi depois desse período, então ele ficou muito contente porque ele conseguiu ser batizado na capoeira. And that it was my first batizado, and see the real capoeira group and all the things that happen in batizado. It is very nice because it's the first time for me to see the real capoeira, real Brazilian people that singing and playing capoeira, and they are all mistirando, professor, and at that time really I get a lot, and even I changed my mind to be more deeply in capoeira. Então, com isso, ele teve a experiência real, porque ele teve contato com brasileiros que praticavam capoeira, ele teve um batizado real, ele estava muito feliz por estar tendo uma experiência real entre os capoeiristas, né? Ele estava se sentindo como se fosse um capoeirista brasileiro mesmo. And from that batizado, I get called and I get my nickname. As I told them my story, they give me nickname Gitada. It means that one who self-taught or self-learning, that who is start by himself. Então, a partir desse batizado, ele ganhou um apelido, né? Que é Could you repeat your nickname, please? Tada. Tada, which means? Self-taught. That self-taught, that one who learned by himself. Ok. So, autodidata. Significa que a pessoa é um autodidata, né? E consegue aprender pelos próprios meios. Self-taught. Ok. Sorry. Then I back to Sudan. I told my group what I see and how is the real capoeira there, and they are happy too. And my skills get better and better. And since that time, I every year I keep go to Dubai to attend the batizado and enjoy with the capoeira and the community of capoeira, and that means something because capoeira is culture and community and all as one family and from different country, all the world is joining together in one game and one sport. Legal. Então, na verdade, depois dessa experiência em Dubai, ele acabou voltando para o Sudão, né? E
praticando capoeira lá, só que ele sempre volta para Dubai para os batizados, eles se sentem como se fosse a família da capoeira mesmo. Um grupo unido, que está sempre praticando, ele gosta muito da capoeira, sempre que pode volta para Dubai para os batizados, e se sente como se fosse um grupo de família mesmo. A grande família da capoeira para ele. And Okay. in Sudan? Mr. Muhammad, Yeah. thank you a little bit. I will. I sent to everyone. Eu mandei para todos. Clarissa, por favor. Uma página do YouTube com a apresentação do grupo do Muhammad. He sent. Oh, is now playing a presentation on YouTube video. Se ele quiser fazer algum comentário, pode fazer, né? E enquanto continuar até o vídeo terminar, são uns 2 minutos, mais ou menos. If you want to comment about this video, I'll do translation. It's a 2-minute long video. If you want to talk more about this video. Yeah, this video I was did of one of my group members that we talk about capoeira in Sudan, and we need to make it popular in Sudan and let all the youth to be aware about capoeira and how it's useful for them. Ele quis fazer esse vídeo, então, para mostrar no Sudão o quanto capoeira é legal, né, e útil, e é um bom exercício para se praticar, então ele teve a ideia de fazer esse vídeo. And actually in Sudan, since a few years ago, we are looking to join with the Brazil embassy in Sudan, but we didn't find a chance till Professor Patricia, I think we get a contact with her to participate in the Brazilian Day in Sudan, and that it was a good chance for us to let Brazilian community in Sudan know that capoeira exists in Sudan, and there are a lot of people that interesting about Brazilian culture. No Sudão, então, eles começaram a divulgar a capoeira, né? Não tiveram a chance ainda de contatar, por exemplo, a embaixada, mas eles gostariam muito que a comunidade de fora soubesse que existe capoeira no Sudão, que a capoeira é praticada no Sudão como um exercício, como uma atividade física. Então, ele está muito contente de estar aqui hoje e poder mostrar que existe capoeira no Sudão. And actually, Professor Patricia was appreciate our work, and we arranged with her something, but the pandemic was make change over all the world. Is that things it is not going as planned? Na verdade, ele começou a contatar a professora Patrícia sobre isso, mas com a pandemia o trabalho não pôde ser desenvolvido, infelizmente. Mas ele está contando que depois da pandemia deve acontecer alguma coisa. Ele está esperando o período da pandemia acabar para conseguir desenvolver um trabalho com a professora Patrícia. And that actually is Ambassador Patrícia, Ambassador of Brazil. Sorry, com a embaixadora Patrícia, não a professora Patrícia. And actually, what things that we are looking for to get from the relation with the Brazil, to know more about the language, because capoeira without music, it is there is no meaning. It will lose her soul, Estão tentando aprender um pouco mais de português, né? Eles querem aprender mais português, porque ele acha que a capoeira sem a música, né? Sem a música brasileira, né? Sem o português,
perde a alma, né? Então eles estão tentando aprender também um pouco mais de português. Yeah, and that one point we discussed with her to facilitate how we can make maybe classes for Portuguese language, then classes for the capoeira, and other things. Então, desde então, ele está tentando viabilizar, né, mais aulas de português, aulas de capoeira. Eles estão querendo que esse projeto avance. Yeah, and other things for the instrument, because it is difficult to get like berimbau, atapaki, bandero, because in Sudan it is very difficult. That before the one who teach us the basic of the capoeira that belong to you, and he leave us on berimbau, but we are looking that to whole instrument, and for atabaki we use the normal one, that it is not capoeira atabaki. For bandero we have one, but I think it is not enough. We are looking that to try to get more instrument and make our group grow and be big. Na verdade, também a parte dos instrumentos musicais, né, o pandeiro, o atabaque, o próprio berimbau, né, não são os originais da capoeira, então ele está procurando instrumentos musicais, também gostaria que isso fosse viabilizado para o grupo, para poder crescer, né, porque, por exemplo, o atabaque que eles usam não é o atabaque de capoeira, né, eles usam um similar que não é o da capoeira, mas ele pensa que com instrumentos originais o grupo vai ficar mais forte, mais popular, porque vai estar sendo praticado a capoeira original. And the other thing that if there is a chance that one of us to go to Brazil, stay here for a few months to learn more about capoeira, about the culture there and the language, and also if it is possible that a visit from from capoeira professor to Sudan to teach people there and let them be more aware about capoeira. That it will be so helpful and for culture exchange between Sudan and Brazil. Ele gostaria muito que existisse então um intercâmbio, né? Algum professor, algum deles, né? Ou ele mesmo pudesse vir para o Brasil para ter mais conhecimento sobre capoeira e o contrário também. E um professor de capoeira lá para o Sudão para poder divulgar mais, a capoeira crescer no Sudão. Ele gostaria muito que esse intercâmbio acontecesse entre o Sudão e o Brasil. Okay, Mohamed, thank you very much for joining us in this event. Obrigada, Mohamed, por estar conosco. And was a very pleasure. You need to learn not only the Brazilian language, the Portuguese, but the language of Angola also, the Kimbundu. Okay. Você também precisa aprender o português de Angola, que é o Kimbundu. É a língua de Angola, no caso. É a língua de Angola. Então, nós vemos aqui, aí eu queria passar de novo a palavra para o professor Josivaldo, para ver o que nós podemos fazer com esses pedidos que foram colocados pelo Mohamed. So we call Professor Josivaldo and see and check how we can exchange and start working with Mohamed. Porque são duas questões que ele colocou. A primeira é justamente os instrumentos que eles precisam, né? O berimbau, que o professor está falando aí hoje. What is the instruments? E a segunda é esse intercâmbio, né? Brasil-Sudão, né? Mestres brasileiros indo para o Sudão, sudaneses vindo para o Brasil, e nós temos o apoio da embaixada para isso. And the second one will be the exchange. Brazil-Sudan, sending professor to Sudan and bringing people from Sudan to learn. And we have the support of the ambassador of Brazil in Sudan. Ok, então eu passo de novo a palavra, agradeço mais uma vez ao Mohamed pela participação e passo a palavra agora ao professor Josivaldo para que continue e também nos responda como é que podemos auxiliar nesses dois pontos que o Mohamed colocou.
Please, Mr. Josivaldo, how we could help Mohamed in these aspects of the instruments and the exchange program? Bom, eu agradeço a oportunidade e começo parabenizando o Mohamed pela dedicação, e isso mostra como a capoeira ela move o sentimento das pessoas por algo tão importante para a vida. E na condição de mestre de capoeira, eu parabenizo o Mohamed e digo para ele que já me coloco à disposição para, através da mediação do consulado, acatar essas necessidades. And I'm very happy to help the ambassador in Sudan in these necessities, if you can start work. Sobre a língua portuguesa, é muito importante porque o que se fala, a forma que se fala nas cantigas da capoeira... About Portuguese is very important. Tem muito a ver Because the songs in capoeira tem muito a ver com a cultura produzida no âmbito da história da capoeira no Brasil. Are very related to the history of capoeira in Brazil. São linguagens simbólicas que, inclusive, não contempla a gramática da língua portuguesa corrente. That actually doesn't have the connection with the grammatics in Brazilian Portuguese. Por isso, importante, para além de estudar a língua portuguesa tecnicamente, ter contato com os falantes na prática da capoeira. So it's very important not only to learn Portuguese and the grammar and so on, but also have contact with people who speaks the language of capoeira, which is very specific for people who play capoeira. Tem uma experiência importante nesse sentido com a comunidade de Israel. One very important contact would be with people from Israel. Estive algumas vezes ministrando a oficina de capoeira Angola lá e tive novamente agora em 2018 e 70% da população que ensina capoeira em Israel, eles dominam a língua portuguesa. And 70% of people who practice capoeira in Israel, they speak Portuguese. So it will be a nice contact for you to start. Portanto, será muito importante se interagir, se conhecer e, inclusive, conhecer a linguagem. Para além da língua, a linguagem para o português falado na roda de capoeira é muito importante. So it's very important, this contact, not only with the grammar and the Portuguese, but also the language that is spoken through people who practice capoeira itself. Quanto aos instrumentos musicais, aqui na Bahia nós temos grandes artesãos que, inclusive, comercializam o seu material. Inclusive, a gente tem incentivado muito que as pessoas consumam dos artesãos da capoeira, principalmente no contexto da pandemia, porque muitos deles foram afetados economicamente pela pandemia. E são grandes artistas. A gente vai conversar, estou à disposição do consulado para mediar a aquisição desses instrumentos, caso seja de interesse do consulado. Embaixada ou consulado? Embaixada, né, Rui? Da embaixada. Tudo bem. So he's supporting this project for the instrument as well. In Bahia, they have small producers, small artists that are suffering a lot from the pandemic, and they need help, they need support. So he will start this relationship between Sudan, the Brazilian ambassador in Sudan, to help producers and send musical instruments to Sudan with the support of the Brazilian ambassador. No caso do aprimoramento e de conhecer um pouco mais sobre a capoeira, o meu centro, que é o centro Malungo, Centro de Capoeira Angola, se coloca à disposição para aconselhar, para orientar, para mediar a embaixada
no sentido de que possamos enviar capoeiristas para o Sudão e possamos também receber vocês aqui para oficinas de capoeira. His school is giving all the support that you need for the future, to send people to teach capoeira in Sudan, and also to bring people from Sudan to learn capoeira here in Brazil. No mais, eu me coloco à disposição e posso retomar a fala dos arcos musicais. So I'm at your disposal, and I can restart speaking about the article about the the musical instruments. Eu queria saber o seguinte, como nós temos um horário, se eu poderia ficar narrando a partir dos slides, né? E a nossa colega tradutora consegue acompanhar? Mm-hmm. Né? If it's possible, we have this limit of the 1 hour in my presentation, so I continue by the slides and I can continue to do translation. Então, pronto. Então, vamos para o segundo slide. Next. Segundo. Next. Isso. Os arcos musicais, tanto no Brasil quanto em Angola, eles foram objetos da escrita da literatura, né? E em Angola, um dos mais importantes trabalhos é intitulado A Concava de Fete, escrita pelo Henrique Abranches, que é natural de Portugal, mas naturalizado angolano. In Angola, they had this book, A Concava de Fete, and it was one of the main works about capoeira. Aqui a gente observa a capa de uma das primeiras edições do seu livro, um livro bastante premiado, né? E que esse livro ele trata sobre a aventura histórica, né, de Angola. Ele narra as histórias em uma natureza mágica, desde o processo de colonização portuguesa em Angola até as guerras civis que culminou na luta pela independência de Angola. On this book, you can see the history of Angola since the colonization of Angola until the civil wars, all in a magical aspect. It's not only the history, but they talk about that in a magical way. A sua literatura, em especial este romance, tem como campo de interpretação as culturas tradicionais do sul de Angola e desta forma se destaca o nosso arco musical. This book talks about the musical instruments in Angola, and mainly the art, the berimbau. Um destaque importante sobre esse autor, que vai alegrar, inclusive, a professora Patrícia Teixeira Santos, é que ele tinha relações muito próximas com os missionários católicos que também se dedicavam aos estudos sobre as culturas locais do sul de Angola, como no caso o padre Carlos Isterman. The writer had important contact with the Catholic missionaries that came to Angola to do to catechize people from Angola. Para escrever esse romance, o qual o seu principal protagonista é um tocador de ulubumba, o nosso berimbau, esse autor ele consultou praticamente toda a obra do padre Carlos Isterman, pois para aquela época era um dos mais importantes acervos de etnografia sobre a cultura angolana. To do this book, he studied priest Carlos Isterman, which was one of the most important figures, one of the most important references about the Angola, people from Angola, the history of Angola, because the contact that the missionaries, the Catholic missionaries, had with the people from Angola.
Aqui a gente observa que a ilustração da capa de seu famoso e importante livro é o personagem Captia em um morro, tocando o arco musical e cantando as histórias do povo angolano e o público embaixo em sua observação. You see this picture on the right side that represents... Sorry, I forgot. Desculpa, senhor. Quem está tocando? Captia. Captia, playing berimbau or umbumba, and people watching him playing as a kind of ceremony. A importância das ulubumbas, o ancestral do nosso berimbau, para Angola, é para além de um mero instrumento musical. Ela faz parte, inclusive, das culturas mágicas nas narrativas da ficção angolana. It's not only a simple musical instrument. It's part of the narratives of the magical. In this book, the history of Angola, it's not only history. They talk about magic. So it's a kind of magical way of talking about the history of Angola, and berimbau is one of the symbols of this magical way of talking about the history of Angola. A crítica, ela considera esse romance do Henrique Abranches como um dos mais importantes romances de natureza etnográfica sobre a cultura tradicional de Angola, e o arco musical, a ulubumba, é seu principal personagem. On this book, the musical instrument is the main character of the book, talking about the history of Angola in this magical way. O Henrique Abranches, assim como outros escritores angolanos, cito aqui o Pepe Tela, bastante conhecido aqui no Brasil e em outras partes do mundo, por conta das várias traduções de suas obras, eles nos informam que a ulubumba é o berimbau, que foi trazido para o Brasil e outras partes das Américas através do tráfico, né, de seres humanos. So these writers, they say that berimbau or umbumba, the grandfather of berimbau, were brought from Africa to Brazil by the traffic of human beings. Passa o slide, por favor. Next, próximo slide. Então, a gente entende a história do berimbau brasileiro, do nosso urucungo, como uma história atlântica. We understand the history of berimbau as an Atlantic history. Nós não temos certeza, não há uma precisão na documentação histórica de qual a origem de fato do berimbau, mas sabemos que as ulubumbas e outros arcos tocados em Angola são extremamente semelhantes e, por isso, apostamos na tese de que a predominância dos arcos musicais angolanos é a origem do berimbau no Brasil. It's not precise the origin of umbumba, but we are pretty sure that they came from Angola because of the traffic of people and this African diaspora that started in Brazil by the traffic of human beings. Como o arco musical característico ao berimbau, que tem o arco e a cabaça, né? Ele aparece em outras regiões da África, seria apressado a gente dizer que a única influência do berimbau brasileiro são os arcos musicais angolanos. As the musical instrument happens to be in other area of Africa, it's not sure. We're not sure about. It's not precise to say that they came only from Angola, only from Angola, because the instruments are spread all over
many other countries in Africa. Eu não duvido que as culturas africanas de influência islâmica, como, por exemplo, as culturas do território do qual faz parte o Sudão, tenham também influenciado de alguma forma, já que é muito comum arcos monocórdios nas culturas árabes, asiáticas e da própria África Oriental e Austral. Mm-hmm. This kind of instrument, musical instrument, is not only in the South Africa, but even in the North Africa and the Islamic countries of Africa. So I believe that all these countries also influence in the shape and the kind of instrument that berimbau came to be. Próximo slide, por favor. Next, próximo. Aqui eu vou compartilhar com vocês uma experiência narrativa muito interessante. A very important narrative. As fontes que eu encontrei na pesquisa, tanto sobre Angola quanto sobre o Brasil, eu entreguei para um artista plástico aqui da Bahia, o Gabriel Ferreira, e ele produziu imagens a partir dessas fontes variadas. Algumas delas eram também imagens, mas outras eram trechos de literatura, trechos de etnografias missionárias, jornais, e ele produz uma narrativa iconográfica sobre os artes musicais. Mm-hmm. So from some sources, books, articles, and other documents, I gave all these documents to an artist here in Bahia, and he produced this kind of image, this kind of picture of people playing berimbau, or actually the umbamba, the original instrument that became berimbau later here in Brazil. Aqui nós temos um desenho inspirado em uma fotografia que foi realizada no sudoeste de Angola, entre os Ambuela, narrando. Músicos Ambuela do grupo etnolinguístico Angola, né? Habitantes do sudoeste de Angola. Observa-se um tocador de ulubumba conjuntamente com um tocador de um instrumento que parece ser um tiçange, também denominado calimba para outras regiões. O documento original deste registro encontra-se no relatório realizado pelo militar João de Almeida, que visitou o sul de Angola entre 1908 e 1909, durante as campanhas de pacificação ou ocupação, e o publicou em 1912 sob o título Sul de Angola, Relatório de um Governo de Distrito. So on this picture, you see a guy playing umbumba together with another guy playing kisanji, with is also called kalimba in other regions. The original document of this image is on a report realized by the military, produced by the military João de Almeida, that visited the south of Angola in the 1908 and 1909, in the campaigns of they tried to bring people, bring peace to Angola, and he published in 1912 Sud Angola, a report about government of district. So this guy, he visited, João de Almeida visited Angola and started to produce a report about how was the war in Angola, and this report became a document to start people understand more about what's going on about the war in Angola in the beginning of the last century. Próximo slide. Aqui, Kassange, o africano Bagala. Kassange foi um africano Bagala que chegou no Brasil através do tráfico escravista e viveu na província do Piauí, no Brasil do século XIX.
personagem criado pela ficção do escritor brasileiro Francisco Gil Castelo Branco e apresentado como sendo um exímio tocador de urucungo, instrumento que trouxe de sua terra natal, Angola. As informações deixadas pelo autor sugerem que ele seria habitante do Nordeste angolano, aproximadamente, região Lunda, onde se localiza a cidade de Kassange, o antigo Império Kassange, homenageada com o nome de batismo deste africano, tocador de urucungo, que passou a residir no Brasil. So this image shows Mr. Kassanji, that was an African in Bengala, that came to Brazil through the traffic of slavery, and he lived in Piauí, Northeast Brazil, in the 19th century. He was a character created by the writer Francisco Gil Castelo Branco. He was a very good player of urucungo, and this means this musical instrument that he brought from Angola. He left some information about the information that the author, the writer, brings, suggests that he was from Lunda, Northeast Angola, where is the city of Kassange is located. In honor to the name of the African player of urucungo that started to live in Brazil after the traffic in the slavery period in Brazil. Próximo, por favor. O próximo slide. Já está aparecendo, professor. Isso, ok. Então, aqui é o personagem do romance de Henrique Abranches, o Capitia. Então, o artista plástico ele fez o desenho. Capitia é um personagem criado pelo escritor angolano Henrique Abranches. Seria ele um mago que nasceu da prudência da mulher e da fertilidade da natureza nas terras do sul de Angola, tocando seu arquinho de música, ao lubumba, revisita diferentes momentos da história de Angola e ocupa o lugar de um narrador das sagas dos povos do sul da antiga colônia portuguesa. So this is another character from the book, Capitia, and also created by the writer Henrique Abranches. He's from Angola also. He would be a kind of magician that was born from the knowledge of the woman and the fertility of the nature in the lands of South Angola. Playing the art, Lumbumba, he visits different historical moments in Angola and occupies the place of the narrator in these adventures of the people in the south of the old Portuguese colony that was Angola. So he's also again a magical view about how Angola was, the history of Angola in a magical way. The book says always in a magical way how the history of Angola happened. Próximo slide. Vamos para a literatura brasileira, né? Preta Florência, o urucungo e o batuque. Personagem criada na ficção do escritor brasileiro José de Alencar, a Preta Florência ilustra uma situação de batuque, danças, animado ao som do urucungo numa fazenda do interior da província de São Paulo no século XIX, constante de seu romance Tio, de 1872. Como narrou Alencar, recostada ao frontal do portão, Florência encaminhou-se para a roda do batuque e logo já ia se espreguiçando ao som do urucungo. Muito lindo isso. Sim. Another book, now from José de Alencar, another character called Florência.
Again, so the picture shows Florencia again, people playing drums. Batuque comes from drums in a farm in the countryside of São Paulo in the 19th century. It's a romance, a book called Till in 1872. The writers tells about Florencia. She was on a gate, only listened to the instrument playing. So she was very relaxed about the music playing because she liked a lot the sound of ukungu, so the sound of urukungu and the drums. She was very relaxed and very pleased about the music the instruments were playing. Próximo slide. Já, vamos concluir. Bom, para concluir, a história dos nossos arcos musicais, né, dos arcos musicais que deram origem ao berimbau, tem relação direta com a capoeira no Brasil. A capoeira foi responsável pela consagração do arco musical africano no Brasil. Aqui nós temos o mestre Valdemar em uma roda de capoeira na década de 50, na Bahia, aonde quem comanda a roda são os birimbaus, ou seja, descendentes diretos dos arcos musicais africanos, a exemplo das ulubumbas angolanas. Mm-hmm. So on this picture you see Master Valdemar da Paixão in a circle of capoeira. That is one of the images that represent the importance of capoeira. Actually, capoeira was the responsible for the consagration of the African art in the Brazilian music. So it shows how important was berimbau and capoeira for the African music in Brazil. Então, para encerrar, eu só queria fazer mais um comentário, né? Narrar a saga deste importante arco musical em sociedades apartadas pelo Atlântico, mas conectadas pela experiência histórica e simbólica, é narrar a história de instrumento musical que não é apenas um monocorde manuseado por populações dos dois lados do Atlântico e instrumento consagrado nas rodas da capoeira. To narrate the relationship about... could you start again? Você pode começar de novo? Narrar a história? Narrar a história do arco musical não é apenas narrar a história de um instrumento. Mm-hmm. Não é apenas narrar a história de um instrumento monocorde, manuseado por populações dos dois lados do Atlântico. Mm-hmm. É narrar a história de um instrumento consagrado nas rodas de capoeira. Okay, so it's not only, we're not only talking about a simple musical instrument for us. We're talking about how the consagration of this musical instrument and the relationship between the instrument in Brazil and Africa, how important this instrument was for both countries, both regions, both music, both culture. Dos arcos musicais africanos para os arcos musicais brasileiros, o que nós temos, na verdade, é um importante amparado epistemológico para nos ajudar a entender as relações históricas e culturais entre África e Brasil. Muito obrigado. Mm-hmm. So this musical instrument is not only a musical instrument for us, it's a symbol. It's a very important symbol of the relationship between Africa and Brazil. Thank you very much. Ok, professor Josivaldo Pires, também conhecido como Mestre Bel, muito obrigado. Josivaldo Pires, as known as Master Bel. Muito obrigado pelas palavras e nós gostaríamos então já de passar aqui
para a Jamile Musafiri, que queria fazer um comentário sobre a apresentação. Now we call Jamile Musafiri that would speak more about this presentation. Olá, bom dia. Eu queria pedir perdão porque eu não vou conseguir abrir minha câmera neste momento, mas estou mais uma vez agradecida pelo evento, né, de tamanha abrangência. Eu querendo ser rápida. My camera is not working. My camera is not working, but I would like to thank you very much about this event. Eu queria dizer e saudar, né, o mestre e dizer para ele que eu sou de Salvador. Gostaria de ressaltar, mestre, a existência de um centro de música tradicional sudanesa. Eu visitei o Sudão, morei no Sudão e visitei esse centro. E ali eu encontrei a mãe dos timbales e dos atabaques, do mestre Dafala El Hag Ali. Foi fundado em 1997. E assim, eu me senti muito... Jamile, eu só peço para você pausar um pouquinho para a Clarissa poder traduzir. Obrigado, eu sempre esqueço. Perdão, Clarissa. Não tem problema não, Jamile. Actually, I'm very happy to be here, and I lived in Sudan. And I'm very happy to find in Salvador, Bahia, a musical center, a Sudanese... Não. Eu, na verdade, eu encontrei o Centro de Música Tradicional Sudanesa no Sudão. No Sudão. So I'm very proud and happy to find the original, the ancient cultural music center in Sudan, because I lived in Sudan. E lá eu encontrei a mãe dos timbales, dos atabaques. Eu penso que é um bom lugar a se visitar. And there I found the mother of these ancient musical instruments, actually very important musical instruments, atabaque and timbal, that are used in the capoeira in Brazil. Exatamente. E outros, inclusive, instrumentos de sopro também. And other musical instruments. E em relação à capoeira, mestre, existe já a capoeira brasileira sendo praticada por congoleses. Na verdade, eu vou parar por aqui, eu vou continuar. Also in Congo, people practice capoeira. Eles cantam as músicas nossas de capoeira em português e jogam mais do que eu, que sou de Salvador. They sing and play more than me that live in Salvador. E para terminar, eu queria saudar o senhor Mr. Mohammed. I'd like to congratulate Mr. Mohammed. Eu vou dizer bom dia e como vai em árabe, sabah el khair, كيف الحال? صباح النور كيفك؟ الحمد لله أنا بخير. Eu estou bem, obrigada. Obrigada. Só para dizer que dessa minha descoberta desse centro tradicional, que eu acho que existe aí assim uma sugestão, né, para a senhora embaixadora, essa conversa entre Salvador e o Sudão, especificamente nessa parte musical, no que se refere a instrumentos de percussão. Sudão eles são peritos e são experts em percussão. Existem uns pequenas percussões tocadas por mulheres. E eu acho que o ritmo da capoeira, com essas pequenas percussões, que eu não sei o nome exatamente, eu acho que é algo interessante. Obrigada. So she's reinforcing the importance of this exchange between Sudan and Salvador, mainly, where capoeira is very well developed. She finds very important that women are playing also these instruments. No Sudão. In Sudan. So she's very proud and happy to be here and see this relationship start. E a capoeira começou em Salvador. E por aqui eu paro um pouco, tá? Capoeira started in Salvador, she's saying. Obrigada. Kind of joke, probably.
Yes. Obrigado, Jamile, pela participação. Thank you, Jamile. Vamos falar que essa questão de capoeira em Salvador, capoeira em Angola, tá um pouco complicado. It's a little bit polemic, the origin of capoeira. It would be in Salvador, it would be Angola. Where is the origin of capoeira? Mas o evento é Brasil-Sudão e foi muito pertinente a sua colocação de que temos também muito a aprender com o Sudão. The event was about Brazil and Sudan, and we have a lot to learn about capoeira em Sudão. Então, nosso agradecimento, né, à embaixadora Patrícia por ter promovido esse evento, relativamente à participação do Mohamed conosco aqui. Thank you so much, Ambassador Patricia, for this event, and also the participation of Mohamed. E a todo o time também que está participando, a Clarissa pela tradução. All the staff, he's thanking me for the translation. A todos que têm participado, né? Temos um número bem considerável de pessoas nessa hora, e o nosso time, Anderson, Moema, Nara, all the team, all the staff, all the professora Patrícia da USP, e eu gostaria então de passar as últimas palavras, 1 minuto para o Mohamed também fazer os seus agradecimentos e as últimas palavras. E agradecer mais uma vez ao professor Josivaldo também pela palestra. Please, Mohamed, your final remarks, and also Professor Josimar, thank you so much for your presentation. Thank you. Really, I'm very happy by this event, and I'm looking forward for the exchange to make it real and see the real of the capoeira in Salvador, and even I have plans that to go to Angola because it is in Africa. One of my friends that was inviting me, and we have to keep it up. And thanks for your support, all of you. A gente está agradecendo o apoio, toda a participação no evento. Está pensando em visitar Angola, né? Porque também pode ter sido a origem, então, da capoeira. Porque a Angola fica na África, então é mais fácil para ele visitar. Quer visitar Angola também. Muito obrigado, então, a todos, né? Um axé forte aí. Oi. Uma boa continuação. Professor Anderson, por favor, pode falar. Eu queria quebrar o protocolo e fazer uma perguntinha rápida, né? Pois não. Se me permitem, pro mestre Bel. Primeiro, assim, estou aqui encantado, né? Eu sempre fui fascinado, né, pela cultura africana, em especial pela capoeira, por mais... Amazed by capoeira and the African culture. E compreender um pouco mais sobre esse instrumento que para mim é mágico, né? É ele que dita o ritmo, né, na capoeira, é ele que dá o swing, né, da dança barra. Instrument which is magical, that gives all the rhythm, all the pacing to the music in capoeira. It's a magical instrument, berimbau. Mas eu queria que o professor falasse até mesmo para as pessoas, né, do mundo inteiro que estão assistindo agora e que vão assistir depois no canal do YouTube. So I'd like to ask Professor Josimar, to people that is watching now and also will watch later on YouTube. Como pesquisador... Josivaldo, please. Josivaldo, perdão. Josivaldo. Como pesquisador, né, da cultura africana e da cultura, né, afro-brasileira. As a researcher of the African culture and Brazilian culture. A capoeira ela foi no Brasil não somente uma cultura oriunda da África, mas também no Brasil ela é uma cultura de resistência, inclusive por um tempo proibida por lei, né? Uhum. E eu queria que o professor falasse um pouco, mesmo que brevemente, sobre esse triste período em que a capoeira foi proibida, né? Até mesmo que para nossos colegas de outros países compreendam, né?
Capoeira was not only part of the Brazilian culture, but was part of the Brazilian resistance and was forbidden for some years in Brazil. So I would like Professor to talk more about this resistance, this period of war, and how important was capoeira for this kind of resistance, and about the prohibition. Could you talk a little bit more about that, please, Professor? Sobre a resistência, então, sobre a proibição da capoeira, por gentileza, professor. Eu agradeço a oportunidade, né, e dizer que as evidências históricas, elas não conseguem precisar se a capoeira teve origem em Salvador ou em qualquer espaço que seja, né? Mas elas conseguem, mas conseguem precisar experiências como as políticas de repressão. But can show experience like the repression, the politic of repression of capoeira. A repressão mais séria que a capoeira sofreu foi justamente arquitetada pela estrutura jurídica do Estado brasileiro. The main repression that capoeira suffered was from the Brazilian government. No Código Penal de 1890, era criminalizado todo e qualquer exercício de capoeiragem, uma vez que era predominante a presença de africanos e descendentes de africanos nesta prática cultural. In the Constitution of 1890, capoeira was forbidden and prohibited in all Brazilian territory because it was a part of the African and Black culture in Brazil. So it was forbidden for us. Entretanto, durante todo o século XX, os praticantes da capoeira reinventaram as suas liberdades, deixaram a condição de crime e se tornaram, hoje, patrimônio cultural e material da humanidade. Even with this prohibition, during the 20th century, the people who practice capoeira started to practice and reinvent and give another meaning to capoeira in Brazil. And now capoeira is part of the Brazilian heritage as an important part of the Brazilian culture. Assim como o berimbau, e eu mostrei na minha palestra de hoje, a capoeira, ela não é uma simples prática cultural, ela é também uma epistemologia para a compreensão das relações entre África e Brasil e as formas de resistência da população negra em nosso país. Muito obrigado. Capoeira is not only part of the culture, like he said. Capoeira is also represents the resistance of black people in Brazil, and how important capoeira is not only the relationship between Africa and Brazil, but also represents the resistance of black people in Brazil in the Brazilian history. Thank you so much. Dessa forma, eu agradeço a toda a equipe, né, pela oportunidade para essa conversa. Agradeço a Patrícia, embaixadora. Agradeço a Patrícia Teixeira, minha colega de labuta no ensino de História aqui no Brasil, e me coloco à disposição da Embaixada para qualquer forma de apoio ou assessoria acerca da capoeira e, quiçá, da história dos nossos instrumentos musicais, a exemplo dos arcos musicais que atravessaram o Atlântico. Muito grato. I'm here to support and help in other occasions. I'm giving my opportunities to talk with the ambassador, and in the future keep this relationship and help in whatever aspect the ambassador could need from me. Thank you very much. Ok, então muito obrigado a todos, uma boa continuação e nos vemos então no próximo encontro Diálogos Brasil-Sudão. We meet again in the next episode of the Dialogues Brasil-Sudão. Não teremos um encontro na próxima semana por conta do Ramadã, mas voltamos em maio.
next week we don't have a meeting because of Ramadan, but we are back in next May, the month of May. Ok. Até já, todos. Uma boa continuação. Um bom Ramadã, Mohamed. Happy Ramadan for all. Mas, Ok.